Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 12 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma edição aqui do programa na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre problemas circulatórios. Isso mesmo, é o tema desta edição do assunto do dia e daqui a pouquinho você vai poder interagir com a gente. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E desde que nascemos, o nosso corpo ele trabalha constantemente para distribuir mais de 5 litros de sangue pelo corpo. As artérias e veias, elas são como estradas que levam esse sangue. Isso ajuda o bom funcionamento dos órgãos, fornece nutrientes e hormônios e contribui essencialmente para todos os processos corporais. Como as estradas, as veias e artérias, elas precisam de cuidados e também de manutenção para funcionar corretamente. Mas quais são esses cuidados? A gente vai saber daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Catarina Almeida, ela que é angiologista e cirurgiã vascular. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, doutor Orlando Enedino, ele que é angiologista e também cirurgião vascular. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas agora a gente quer chamar você para você interagir com a gente. Venha responder a nossa enquete. A pergunta da enquete de hoje é a seguinte. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão. A nossa pergunta hoje é a seguinte. Você sofre com algum problema circulatório? Tem esse problema circulatório? Não tem? Liga pra gente, a gente faz questão de saber. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você venha participar aqui, respondendo nossa pergunta de hoje, também mandando alguma dúvida sobre o tema. Você pode interagir com a gente também através do Facebook, nossa fanpage lá na internet, facebook.com/assunto do dia, e também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Daqui a pouquinho, a gente vai ouvir dicas e também orientações com os nossos convidados. Mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! O volume de sangue no nosso corpo corresponde a aproximadamente 8% do peso corporal. Por exemplo, se alguém pesa 75 quilos, terá entre 5 e 6 litros de sangue, que tem como função levar nutrientes para os órgãos. Mas para que ele cumpra o seu objetivo, ele precisa ser bombeado pelo sistema circulatório, dividido em duas partes, o sistema arterial e o venoso. Basicamente, a gente tem um coração, que é a bomba muscular que vai bombear sangue para todo o corpo. Então, do coração vão sair as artérias, que vão levar sangue rico em nutrientes, em oxigênio para todo o corpo. E esse sangue retorna para o coração através do sistema venoso, que a gente vai trazer o que a gente chama de retorno venoso para o coração e fica esse sistema fechado que a gente chama de circulação sanguínea. Quando esse ciclo não funciona perfeitamente, ele pode ocasionar formigamento, dores e inchaços, que têm diversas causas e podem trazer grandes riscos ao paciente. As células não vão ter nutrientes suficientes para realizar o seu metabolismo e sua atividade. Então, aquele órgão, aquele sistema que não está com o suprimento adequado, vai começar a ter uma deficiência, e as células vão começar a ter um mau funcionamento e pode chegar a ter morte celular. Muito comum a gente ver pacientes amputarem parte do membro inferior, dedos, pé, até amputações mais altas pela deficiência de sangue. Já o problema venoso, é muito comum a gente ver os pacientes terem aquelas famosas varizes, Os vasos dilatam, as veias dilatam e fica aquele sangue estagnado, podendo gerar uma série de complicações, como formação de trombos, formação de úlceras, edema. Para diminuir os problemas circulatórios, a fisioterapia vascular dispõe de várias técnicas. Se é um problema arterial, paciente que tem uma doença arterial crônica e que não tem indicação cirúrgica, a gente pode fazer um tratamento que a gente chama realização de uma marcha programada, que vai favorecer essa irrigação sanguínea para aquela região que está
com déficit de sangue. Se o paciente já tem algum tipo de edema, então a gente vai fazer exercícios para favorecer essa bomba muscular. Pode realizar também técnicas de drenagem linfática que ajudam esse retorno venoso. Quem trabalha muito tempo sentado ou em pé deve colocar em prática alguns cuidados essenciais no dia a dia. Procurar se movimentar para não ficar muito tempo parado, para poder estimular essa musculatura e diminuir o risco de ter algum comprometimento no sistema venoso. Utilização de meia de contenção elástica, então dependendo do paciente, então tem os graus de contenção, então também é importante utilizar. Chegou em casa, assim no final do dia, tem dores nas pernas, sente aquela sensação de peso, de cansaço, já tem aquele edemazinho, chega em casa, bota as pernas para cima, faz um movimentozinho no tornozelo, que a gente chama de bomba muscular, que também vai auxiliar. Pois bem, ótimas dicas, daqui a pouquinho teremos muitas outras e você também já pode participar aqui. Tem alguma dúvida sobre o tema? 99418-1206 é o nosso WhatsApp, você pode interagir e mandar aí quantas perguntas você tiver sobre este tema. E agora a gente vai falar um pouco sobre problemas circulatórios nos membros inferiores. Porque nem toda dor na perna é causada por algum problema de circulação, mas os problemas de circulação são uma causa importante de dores nas pernas. A circulação sanguínea está presente, como bem entendemos agora na reportagem, em todo o nosso corpo, mas muitas vezes é ali na região das pernas que os problemas de circulação eles aparecem com mais frequência. Os principais sintomas da má circulação nas pernas são tornozelos inchados, varizes, rachaduras no calcanhar. Essa má circulação atinge principalmente idosos e mulheres, mas pode afetar ali pessoas de todas as idades e pode ser causada por doenças também como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui as dicas e orientações, mas agora é o momento de dar boas-vindas aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Catarina Almeida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço a oportunidade de participar. Também quero dar as boas-vindas ao doutor Orlando Enedino, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Mais uma vez, Walter, muito prazer, sempre bom estar aqui com você no seu programa, que tem uma audiência muito boa, muito prestativa e com essa oportunidade de falar a respeito de uma coisa que a gente lida com isso todos os dias. A gente trouxe um exemplo muito simples para a gente compreender, né? O nosso sistema circulatório, a gente comparou ali com a estrada, né? O que vai levando esse sangue para todo o nosso corpo, mas para o bom funcionamento essa estrada precisa de uma manutenção. De que forma a gente pode dizer para quem está em casa, o que a pessoa pode fazer para ter uma boa manutenção e cuidar bem dessa estrada e dessa circulação do corpo? O que é principal? Exercício físico é muito importante, faz parte dessa manutenção das nossas veias e artérias para evitar esses problemas? Isso, é uma boa comparação também a gente comparar com um encanamento, vamos dizer assim. E para o sangue circular, a estrada, o cano tem que estar livre. Coisas como a aterosclerose, que são placas de gordura que se depositam na parede das artérias, podem atrapalhar a circulação sanguínea e ainda doenças do sistema venoso que podem causar refluxo, podem fazer com que o sangue se acumule na perna, que vão ser varizes, inchaços, feridas. E aí, de uma forma geral, para doenças venosas e arteriais, a gente manter hábitos de vida saudáveis, como manter um peso adequado, realizar atividade física, ter uma dieta balanceada, ingerir fibras, moderar gordura, sal, ajudam na manutenção do sistema vascular. O sistema vascular, como a gente aprendeu, é muito importante. Vamos reforçar, né, a função desse sistema vascular. É levar sangue para os órgãos? O que mais, doutor? Na verdade, o sistema circulatório ele tem a função específica de fazer com que os nutrientes que a gente ingere, que são importantes para a manutenção e para o metabolismo celular, que se dá de forma normal, oxigênio, proteínas, sais minerais, glicose, enfim, toda a estrutura que a célula precisa para que ela se mantenha viva, para que ela tenha o metabolismo de uma forma normal, ele é carreado pelo sangue. E uma vez que esse metabolismo ele é realizado, as células fazem uma digestão, vamos dizer dessa forma, e eliminam alguns dejetos. E esses dejetos eles são trazidos de volta para serem expelidos através da circulação venosa. Então, se a gente, como a doutora Catarina comentou, se a gente tiver qualquer perfil de obstrução significativa, seja do aporte, seja da chegada de sangue, para que essas células tenham um metabolismo normal, seja através da dificuldade do retorno venoso por obstrução ou por qualquer outro tipo de eventualidade,
tá, a gente realmente vai ter muitas dificuldades e todo o sistema ele pode sofrer. Não só a parte do sistema celular, como outras estruturas também. É fácil perceber que alguma coisa está errada com esse sistema circulatório, ou às vezes só se descobre, né, só se desconfia quando está ali no estágio mais avançado? Depende de que tipo de doença a gente está falando. Alguns pacientes, por exemplo, pacientes diabéticos que sofrem muito de doenças mais precocemente, de uma forma mais grave, de doenças arteriais, como entupimento da circulação das artérias, às vezes eles só vão descobrir que tem essa doença quando já tem uma ferida que há 2, 3 meses não cicatrizam, ou tem até uma ferida mais extensa e necessita de uma amputação. Então, se você tem algum fator de risco, hipertenso, diabético, tabagista, o ideal é que você faça essa prevenção, que consulte o vascular para você antecipar o seu diagnóstico e começar o tratamento e a prevenção. Os problemas circulatórios nos membros inferiores são mais comuns? A maior parte, a incidência maior dos problemas dos quais a gente trata são em membros inferiores. Tá? Se a gente imaginar, como a doutora Catarina mais uma vez falou, que a gente passa muitas horas em pé, tá? Então a zona de impacto de toda a coluna de circulação é sempre em torno do tornozelo, maléolo, dos pés e nas pernas. Então a frequência maior, a incidência maior de problemas vasculares está atrelada com os membros inferiores. A gente falou no começo do programa também que são problemas mais comuns a idosos e mulheres, mas também pode acontecer com os homens, né? Que tem o fator hereditário também que pode ser predominante em alguns casos. Tem alguma explicação porque é mais comum nas mulheres, nos idosos também? Tem como a gente compreender isso? Existe uma crença, um mito, que só mulheres, por exemplo, têm varizes. Isso não é verdade. Os homens também podem ter varizes. As varizes não são doenças únicas de pessoas mais velhas, adolescentes, é mais incomum, mas eles também podem ter. A mulher, ela geralmente, não só em doenças vasculares, mas ela se cuida, de uma forma geral, mais do que o homem. E ela procura o serviço de saúde mais precocemente do que o homem. Então, é mais fácil a gente ver mais mulheres se tratando, se cuidando. Além disso, a mulher está exposta a hormônios ao longo da vida, a gestação, que são situações que contribuem para o surgimento, por exemplo, de varizes. Mas se a gente for ver doenças arteriais, os homens que não têm um estilo de vida tão saudável, às vezes, quanto o da mulher, tabagismo, a ingestão de bebida alcoólica, às vezes eles são mais presentes nesse caso do que as mulheres. Em relação a essa questão do tratamento, né? Como é que se busca esse tratamento? Porque vai muito além de estética. Muita gente, quando tem varize, né, aqueles vasinhos, acha que é questão estética, às vezes não liga. Não vou procurar um especialista porque é só estética. Outros já são de forma exagerada, né? Não pode surgir nada ali na perna que quer solucionar aquele problema. Vamos explicar para quem está em casa, doutor, para ficar bem claro que as varizes, né, elas não são questão de estética, de beleza, é questão de saúde mesmo. Que se não cuidar da varize, pode acarretar em algo pior? Algo mais grave? Já entrando um pouquinho no mérito de tratamento, é sempre importante que a gente frise que o tratamento de varizes, ele é atividade específica de cirurgião vascular. Tá? Existem muitas pessoas que não são habilitadas para fazer nenhum tipo de intervenção, seja com cirurgia, seja com uma coisa teoricamente mais simples, como a aplicação de varizes, tá? Que não são habilitados para fazer. Então é importante que a população, de uma forma geral, sempre procure atendimento pelo cirurgião vascular habilitado e cuja sociedade da gente descreve quais são esses cirurgiões. Se precisar qualquer coisa, acessa o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, de Angiologia e Cirurgia Vascular, e pode ter acesso aos profissionais que estão habilitados para fazer a intervenção. Com relação ao tipo de diagnóstico, o perfil de tratamento, tá? Lógico, varia de acordo com o tipo de alteração vascular com a qual a gente está lidando. As alterações arteriais, elas estão um pouco até mais frequentes nos homens que nas mulheres. Ou seja, a dificuldade do aporte sanguíneo, ela tem um pouco mais de evidência, mais de incidência nas pessoas do sexo masculino. Alterações com varizes realmente são mais frequentes no sexo feminino. Entretanto, a procura com vias a tratamento, ela não se deve caracterizar só por estética, tá? Apesar da estética ser uma coisa muito evidente no brasileiro, de uma forma geral, que busca muito a estética como uma via de tratamento, mas as alterações clínicas são muito frequentes. Então, o desenvolvimento da doença, ele é progressivo, independente ou não de quem trata, a doença sempre vai estar manifestada e ela sempre vai progredir de acordo com o passar dos anos. Quanto mais tarde esse tratamento for buscado,
tá? Mas difícil ele vai ser obtido, tá? Do ponto de vista de sucesso e do ponto de vista estético também. Então a gente tem que prezar para que o tratamento seja feito o mais precoce possível, porque o resultado final, em termos de durabilidade de tratamento e em termos de resultado propriamente dito, ele vai ser muito mais facilmente atingido pelo paciente e uma boa resposta para o médico que sempre quer que o paciente tenha o melhor efeito possível com relação àquilo que ele está ministrando. O que é que determina o tamanho dessa varize, que vocês chamam de calibre, né? O calibre da varize, né? O que é que determina? É o tempo de exposição, o tempo que essa pessoa passa em pé? A carga genética também é muito importante para determinar o tamanho dessa varize? A principal causa de varizes é a herança familiar. Então, se seu pai teve, se sua mãe teve, aumenta a chance de você ter. Com isso, também contribui os hábitos de trabalho, de vida. Então, pessoas como professor, policial, que passa muito tempo em pé, muito tempo sentado, eles podem apresentar formas mais sintomáticas, ou seja, mais dor, mais edema das pernas e formas mais graves da doença. A doença, como o Orlando já disse, a doença é progressiva, não existe cura. O que a gente vai fazer ali naquela hora, para a gente tratar as varizes, que a gente trata a consequência, né? Trata as varizes que a gente está vendo. Mas a doença em si continua. Então, se a gente tem uma dificuldade de acesso ao tratamento, né, de passar na consulta, de realizar o tratamento, e a doença vai progredindo, você vai ter formas mais graves que não são só as varizes. Uma coisa em relação à doença venosa que incomoda muito, que hoje em dia até uma das principais causas de afastamento de trabalho são úlceras. Que o paciente, além da questão social, do isolamento pelo curativo, pelo odor da ferida, o paciente tem dor, ele passa às vezes anos com a ferida que não cicatriza, então são formas mais difíceis, né? E acontece essa úlcera por conta do rompimento dessa varize? A úlcera está muito associada à cronicidade da doença e à falta de cuidado, logicamente, para chegar nos estágios mais avançados. Mas a úlcera, ela se forma a partir da dificuldade de oxigenação da pele, tá? A estagnação sanguínea causada pelas varizes, ou seja, a dificuldade, a lentificação sanguínea, ela proporciona uma dificuldade de que o oxigênio de dentro do vaso, ele passe para oxigenar a pele. Então, acontecem uma série de reações inflamatórias entre o vaso e a pele, que repercutem com dificuldade da passagem desse oxigênio para a pele, e a pele, por falta de sangue, por falta de oxigênio, por isquemia propriamente dita, ela começa a manifestar rachaduras, aberturas, e com muita frequência acontecem traumas. E os traumas proporcionam a formação de feridas que progridem, não são de forma rápida, né, progridem lentamente, mas que com o passar do tempo, se o paciente não intervier com alguma alternativa de tratamento, ele certamente vai ficar com úlceras que dão muito trabalho para a cicatrização e repercutem não só do ponto de vista de doença, mas como a Catarina falou, do ponto de vista social, de uma forma bem significativa. Essas úlceras, elas são internas ou é perceptível? A gente olha assim, dá para ver essa ferida? Dá para ver, são feridas. Às vezes feridas, geralmente é na parte interna do tornozelo, mas existe extensão, dependendo da gravidade da doença, ela pode ser até a circunferência completa. Então é uma ferida realmente aberta. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre problemas circulatórios. Isso mesmo, e a partir deste momento a gente vai acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer outras informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta para você. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é da revista Viva Saúde, como prevenir e tratar problemas circulatórios. Segundo o angiologista Ari Evio, os problemas com a má circulação aumentam consideravelmente com o sobrepeso. O médico, que é especialista em cirurgia vascular periférica, recomenda evitar comer alimentos industrializados porque eles possuem grandes quantidades de sódio, gordura trans, açúcar e conservantes. E ajuda também no aumento do peso. Outra dica é fazer atividades físicas com frequência. De acordo com ele, atividades como a natação e caminhadas estimulam a circulação sanguínea e também ajudam a manter o controle do peso. Agora a gente volta ao estúdio para vocês. Um ótimo dia, nosso encontro é amanhã.
Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E um ponto bem interessante do que a Tânia falou, essa questão da alimentação, que influencia bastante no ganho de peso e, consequentemente, pode trazer algum problema circulatório. A gente fala dos produtos industrializados. Falando dos produtos industrializados, a gente compreende que quando se acumula gordura no corpo, essas gorduras podem parar ali nas veias e nas artérias, e por isso que vem a causar esse entupimento e causar problemas de circulação. Seria isso na prática ou não? A ingestão de produtos industrializados, como foi bem falado, geralmente vem acompanhado de um teor de sódio, de sal mais elevado, de gordura mais elevada, e tudo isso vai contribuir para uma dificuldade de você controlar, por exemplo, a pressão arterial do paciente, controlar o colesterol. E a hipertensão, o aumento do colesterol, eles fazem parte da fisiopatologia da doença. Então, pacientes que têm pressão mais alta, eles podem ter um endurecimento das artérias, eles podem ter uma aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas artérias. Então, tudo está relacionado, está... Ok, muito bem explicado. A gente sempre, quando tem dúvidas, né, a gente utiliza principalmente a internet como fonte de pesquisa, mas às vezes a gente encontra verdades, sim, verdades que ajudam a gente a compreender um pouco mais sobre o tema, mas também encontramos mitos. E a partir de agora a gente vai mostrar aqui no nosso telão algumas informações e a gente quer saber se trata de um mito ou de uma verdade a respeito de problemas da nossa circulação e também problemas como varizes, que a gente bem explorou aqui no começo do programa, e vai dar sequência aqui neste bloco do assunto do dia falando mais sobre as varizes. Será que é mito ou verdade essa primeira informação que aparece aqui no nosso telão? Olha só, as varizes, elas só se manifestam em pessoas mais velhas. Mito ou verdade? Mito. A doença varicosa, ela começa e termina em idades que podem variar de acordo com a disponibilidade do dia a dia do paciente. Um paciente que tem a carga genética, que tem a hereditariedade já estabelecida, um pai, uma mãe, um avô, enfim, alguém da família que tenha varizes. Então, o desenvolvimento das varizes vai depender do que aquele paciente faz no dia a dia. Então, se é um paciente assíduo de atividade física, que não tem excesso de peso, é um paciente que tem uma atividade de trabalho que não precisa ficar em pé por muitas horas, que se trata de uma forma frequente. Então, a tendência é que esse paciente, se ele vier a desenvolver, ele desenvolva varizes mais tardiamente, né, com uma idade mais avançada. O viés é a mesma coisa, o contrário é a mesma coisa. O paciente que não tem atividade física regular, tem uma história familiar forte, que o paciente que não se cuida, excesso de peso, uma atividade de trabalho, uma atividade profissional que exige que ele passe muitas horas em pé, a tendência natural é que esse paciente ele desenvolva varizes com um pouco mais de uma idade um pouco mais precoce, né, mais novo. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outro tópico, mito ou verdade, que roupas apertadas elas podem auxiliar no surgimento das varizes. Mito ou verdade? Esse é um mito bastante frequente. A dúvida se calças justas podem levar às varizes. E eu, particularmente, eu não faço essa restrição. Tem muito mais a ver com os seus hábitos de vida e sua herança familiar do que mais com a roupa que você utiliza. Ok, vamos à próxima tela. Outro tópico, mito ou verdade? Olha só, o uso contínuo de salto alto facilita ali o aparecimento de varizes? Mito ou verdade? Isso é uma dúvida muito frequente na consulta com o cirurgião vascular. A minha impressão é que é mito, tá? É o que eu passo para os pacientes. A paciente normalmente que usa salto com muita frequência, ela tem uma tendência a desenvolver mais sintomas vinculados com cansaço, com sensação de peso, tá? Mas não que isso venha a desenvolver varizes, tá? O fato dela ter o uso do salto faz com que a musculatura da perna, a panturrilha principalmente, que é uma bomba de funcionamento muito importante para a movimentação circulatória, tá? Ela deixa de ser utilizada de uma forma frequente. Então, você está com a musculatura permanentemente contraída. Isso vai causar repercussão com cansaço, com mais desconforto, mas não necessariamente que isso venha a desenvolver varizes. Lógico que, se por acaso a paciente passa o dia todo de salto, é um paciente que não tem atividade física regular para compensar o momento que ela não está usando o salto, lógico que essa paciente ela vai desenvolver varizes, mas a gente não pode associar o desenvolvimento das varizes à presença do salto. Ok, vamos agora ao próximo tópico. Outra pergunta, mito ou verdade? Olha só, realizar viagens longas provoca ali varizes?
Mito ou verdade? Se você fica muito tempo sentado, viajando, vai provocar varizes? Não, o cuidado que a gente precisa ter em relação a viagens longas, de você ficar muito tempo sentado, é em relação à trombose, que pode acontecer por conta você fica imóvel por muito tempo. E aí, para alguns pacientes, ou que já tiveram trombose, ou que tem muitas varizes, ou pacientes idosos, a gente recomenda alguns cuidados, como andar a cada 2, 3 horas, se movimentar dentro do avião, dentro do ônibus, onde você estiver, fazer uso de meias elásticas, meias de compressão, que devem ser prescritas por médicos, porque alguns pacientes não podem usar esse tipo de meia. E em casos específicos, a gente pode passar também medicação para prevenir de acontecer uma trombose. Ok, vamos agora ao próximo tópico. Vamos ver se é mito ou se é verdade que a meia elástica apropriada, né, ela ajuda a circulação e previne também o aparecimento de vasos. Mito ou verdade? Verdade. A doutora Catarina acabou de comentar a respeito de uma situação onde a gente tem a necessidade do uso de meia de compressão. As meias, elas proporcionam uma melhora da qualidade circulatória, ela vai diminuir a formação de edema, de inchaço nas pernas e facilita com vias melhorando a dinâmica circulatória, fazer com que o paciente tenha um desenvolvimento mais lento. A gente não pode dizer que inibe o crescimento, o desenvolvimento de varizes, mas pelo menos o surgimento da doença em si ela vai ficar menos intenso, menos agressivo e o paciente tende a manifestar menos sintomas a partir do momento que ele se adapta ao uso da meia. E bem frisado e bem reforçado por vocês que cada paciente vai ter uma meia apropriada a ser utilizada. O que é que vocês levam em consideração para receitar, né, para esse paciente utilizar esse tipo de meia de compressão? Qualquer paciente não pode. A meia de varizes, a meia de compressão, ela tem que ser, como a Catarina já frisou muito bem, ela tem que ser prescrita pelo cirurgião vascular, tá? Ou por um médico habilitado em prescrever. Porque existem pacientes cuja doença dele não é uma doença vinculada com um transtorno venoso ou linfático, que seja, tá? Que ele também tenha uma associação com doença arterial. Então, é um paciente que o uso da compressão pode piorar mais a característica de doença arterial vigente e isso pode trazer repercussões sérias, inclusive com perdas, tá? Então, amputações. Então, o paciente tem que ser muito bem avaliado, tem que ser examinado e a orientação é que o paciente sempre tente comprar a meia em ambientes que tenham a estrutura para tal. Não é só chegar numa farmácia e achar que o balconista pode lhe orientar uma meia. A meia ela tem que ser prescrita. Na loja, a perna do paciente tem que ser medida. A medida tem que ser feita de uma forma satisfatória para que ele tanto tenha uma meia que não deixe a perna muito frouxa, que não fique muito frouxa, mas que também não fique muito apertada, porque em ambos os lados, ou ele não vai ter o auxílio, o recurso, né, auxiliar pela meia, ou ele vai ter uma compressão significativa que vai trazer mais desconforto. Existem meias diferentes para homens e mulheres? Existe uma diferença de meias? Existem. Em relação à compressão, as meias terapêuticas, que são as meias que a gente utiliza para tratar varizes ou edema linfático, por exemplo, a gente tem meias de leve, de média e de alta compressão. E dependendo da aceitação da queixa do paciente, da aceitação do paciente, a gente vai trabalhar com meias que podem apertar, ou seja, de alta compressão, mais ou menos. As meias existem diferentes tipos de meia no sentido do tecido que você vai utilizar. Então, existe meia para quem é alérgico a látex, que é uma meia só de algodão. Existem meias para homem que parecem meias sociais. Então, para homem, não, é porque eu vou usar aquela meia feia. Não, você tem uma meia que é uma meia social preta, marrom, que esteticamente fica boa. E existe meia para mulher, que a meia pode ir até o 3/4, 7/8, meia de gestante. Tem uma gama, não tem por que não usar. Vai ter uma meia certa para você. E no caso das gestantes, elas podem utilizar a meia de compressão para evitar problemas circulatórios durante a gestação? Elas devem utilizar. É o que acontece na prática, doutor? Na prática a gente não vê com muita frequência, né? Os pacientes, é interessante, os pacientes que já têm um acompanhamento prévio com o cirurgião vascular, que já fazem tratamento de varizes ou já fazem algum tratamento preventivo para varizes, esses pacientes eles tendem a usar com muito mais frequência. Tá? Inclusive, eles chegam pedindo a receita, que ou o obstetra, o ginecologista que está fazendo o acompanhamento, muitas vezes ele mesmo prescreve, orienta, ou ele recomenda uma avaliação com o cirurgião vascular para que a gente faça essa prescrição para a gestante comprar. Mas é muito útil para a gestante, não só com vias à prevenção de doenças de varizes, enfim,
mas com vias à diminuição do inchaço, a melhora da qualidade do dia a dia, facilita a dinâmica de movimentação, então ajuda bastante, a gente sempre recomenda. Ok, vamos conferir aqui no nosso telão outra informação para a gente descobrir se é mito ou verdade, que o uso do anticoncepcional, ele aumenta a chance do aparecimento de vasos? Mito ou verdade? O anticoncepcional com estrógeno, ele pode estar relacionado ao maior surgimento de vasinhos. Mas, mais uma vez, eu friso que a preocupação do uso do anticoncepcional é mais em relação à trombose venosa profunda. Que algumas mulheres, às vezes a gente nem sabe que tem uma doença que pode ter um aumento de incidência de trombose e a gente faz o uso do anticoncepcional e meninas jovens de 25, 30 anos evoluem com uma forma grave de trombose, às vezes até com embolia pulmonar, associado ao uso do anticoncepcional, às vezes porque fumam também, então é um risco a mais. Mais importante, eu acho que isso em relação aos vasinhos. Em relação a varizes em si, o uso do anticoncepcional ele não é proibitivo. Ok, ótima explicação. Vamos agora a uma próxima tela. Mito ou verdade que o exercício em excesso, como o jump, né, e musculação, aumenta ali o fluxo venoso nos vasos? Mito ou verdade? Por aumentar o fluxo venoso, sim, é verdade, porque a atividade física que o paciente está desenvolvendo, ela é proporcional ao aporte, à chegada de sangue naquela região. Tá? Ou seja, o músculo, para ele contrair e relaxar, ele precisa de sangue para funcionar, com oxigênio, proteínas, tudo aquilo que a gente já comentou no começo do programa. Então, à medida que o exercício vai se passando, a necessidade de sangue para aquela região, ela vai aumentando também. Então, todo esse sangue que está chegando, lógico, ele vai ter que voltar. E por isso que o fluxo sanguíneo, nesse caso, ele aumenta. Mas não isso necessariamente esteja vinculado ao desenvolvimento de doença tipo varizes, atrelado ou associado com o jump ou com a musculação. Pelo contrário, né? A atividade física ela ajuda na prevenção e ajuda na melhora da queixa do paciente. Isso qualquer atividade física ou precisa ser de médio para grande impacto? O importante no caso, Valdson, é que a gente tenha em mente que toda atividade física, ela tem que ser avaliada previamente, tá? Do ponto de vista cardiológico, principalmente, para saber até que ponto o paciente pode ir, tá? Mesmo porque a demanda que a gente recebe também inclui pacientes muito idosos, paciente que tem outras doenças associadas, ou uma doença coronária, já foi infartado, enfim. Esse paciente ele tem que ser avaliado por um médico previamente ao início do exercício. E segundo, que eu acho que é uma orientação que deve ficar muito bem sedimentada na cabeça das pessoas, é que a atividade física ela tem que ser orientada. Se é uma atividade física acompanhada, não necessariamente que seja um acompanhamento pessoal, tá? Por um personal ou por um profissional vinculado, pago por aquela pessoa, mas que ela seja orientada do ponto de vista de que tipo de atividade o paciente pode fazer, se o paciente está apto para fazer uma corrida, se é melhor que ele comece com a caminhada, se a natação é suficiente, se uma hidroginástica. Então é uma atividade acompanhada e que o movimento ele seja orientado. A musculação ela dispõe de uma gama enorme de exercícios que podem influenciar não só na parte circulatória, mas também podem prejudicar articulações, podem prejudicar a musculatura e que pode gerar sintomas que se assemelham aos sintomas caracterizados pela doença circulatória. Então, por isso que nem sempre a gente associa o exercício físico ao início dos sintomas de doenças vasculares. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Você que está em casa, quer participar com a gente, quer interagir, manda sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Aproveita a oportunidade que estamos aqui com dois profissionais que entendem e muito sobre o tema. Mande aí sua pergunta que daqui a pouquinho eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre problemas circulatórios e entre os problemas circulatórios mais comuns estão ali as varizes. Então a gente está desde o início do programa falando um pouco mais sobre esses problemas. No bloco anterior a gente deu início aqui a mitos e verdades a respeito
das varizes e a gente vai dar continuidade aqui mostrando a informação e perguntando aos nossos convidados que estão nos ajudando a entender mais sobre o tema. Doutora Catarina Almeida e também doutor Orlando Enedino estão nos ajudando a compreender mais sobre o tema, tirando a sua dúvida e deixando você bem informado. Olha só essa informação agora. Será que é um mito ou uma verdade que ficar muito tempo na mesma postura leva ao aparecimento dos vasos e também o inchaço? Mito ou verdade? Será que é mito, verdade? Bom, na verdade, a atividade profissional, de uma forma geral, ela é um fator que ajuda no desenvolvimento. Ele não é o fator inicial, tá? Porque, como a gente já comentou aqui, sempre há uma carga genética, algum tipo de herança, tá? Mas ele é um fator que desencadeia a doença. Quanto mais em pé, sem tratamento, quanto menos atividade física o paciente faz, sem as orientações, mais facilmente esse paciente vai desenvolver a doença, tá? E isso pode proporcionar, porque se a gente imaginar que o paciente em pé, ele está sendo submetido a uma força da gravidade mais significativa, tá? Então, se ele não tem o suporte, sei lá, de meia de compressão, de uma atividade muscular eficaz, tá? O desenvolvimento da doença em si é bem mais evidente. Então, isso é uma verdade. Ok, vamos aqui a um outro ponto. Próximo tópico, mito ou verdade? A drenagem linfática, ela pode causar vasos? Mito ou verdade? Mito. A drenagem linfática ela é um aliado nosso no tratamento. A drenagem linfática ela vai ajudar a diminuir o edema, o volume da perna, da coxa, do membro que está com o inchaço, seja ele de origem venosa, né, por conta das varizes, seja de origem linfática e até mesmo ajuda essa movimentação, essa drenagem, edemas de outras causas, por exemplo, porque o inchaço de perna não é só de doença vascular, ele pode ser por uma doença cardíaca, renal, hepática e tal, e a drenagem, então, ela ajuda no tratamento. Ok, vamos agora ao próximo ponto, mito ou verdade, essa próxima informação, na gravidez aumenta ali a quantidade de vasinhos, mito ou verdade? A gestante, ela tem algumas alterações sistêmicas, né, que ela proporciona um agravamento da doença vascular que porventura já tenha ou que ela ainda não tenha desenvolvido de uma forma significativa. A gente, além da alteração hormonal, tá, que a doutora Catarina já comentou a respeito, tá, a gente tem a alteração mecânica. O desenvolvimento do útero, ele faz compressão nos vasos de dentro do abdômen, tá? E se a gente imaginar, como mais uma vez a gente ressalta, a doutora Catarina já comentou, que a nossa circulação é como se fosse um sistema de encanação de uma casa, tá? Se a gente faz uma compressão no cano de saída da casa, toda a drenagem da casa ela vai ficar prejudicada, ela vai ficar com dificuldade de escoar a água. Então, basicamente, sendo de certa forma até rude, né, a comparação, mas é como funciona a circulação nossa. Então, o desenvolvimento do útero gravídico, o desenvolvimento do feto, faz compressão dos vasos de dentro do abdômen e, logicamente, se o sangue que está nas pernas vai passar por dentro do abdômen para poder chegar no coração de volta, então, havendo a compressão dentro dele, lógico que o sangue das pernas vai ficar com dificuldade de retorno e daí a formação de varizes. Ok, vamos agora a um próximo ponto aqui, outro tópico para a gente descobrir se é mito ou verdade, que os vasos eles se transformam em varizes? Mito ou verdade? Varizes a gente define como veias que são dilatadas e tortuosas, né? Geralmente, mais frequentemente, nos membros inferiores. A doença venosa, ela tem uma progressão, assim, de diferentes formas de se manifestar. Então, a gente vai ter aqueles vasinhos que incomodam muito esteticamente, mais roxinhos, vermelhos, e aí a gente vai passar para varizes mais evidentes, mais verdes, que podem ser tortuosos, podem ser até em relevo, e em graus mais avançados você vai ter edema, vai ter aquela coloração enegrecida do tornozelo e até as úlceras. Não necessariamente um vasinho vermelho ele vai virar uma varize calibrosa, mas seriam uma forma mais leve da doença. Ok, vamos agora a um outro tópico, outro ponto para a gente descobrir se é mito ou verdade, que quem sofre de prisão de ventre tem mais chances de ter vasinhos? Isso é mito ou verdade? A gente tem que analisar por duas perspectivas diferentes, né? A doença intestinal ou as varizes hemorroidárias, que são muito frequentes, é uma pergunta muito frequente para o cirurgião vascular, mas na verdade não é o cirurgião vascular quem lida com esse perfil de alteração.
tá? Esse aí é uma doença tratada pelo proctologista. Mas a formação das varizes hemorroidárias, ela tem uma via alimentar muito mais frequente do que uma via usual dessas que a gente está descrevendo aqui desde o começo do programa, tá? Então, o paciente que tem prisão de ventre, ele tende a fazer mais esforço para evacuar, ou seja, ele faz um aumento da pressão intraabdominal com muito mais frequência, tá certo? E isso, logicamente, vai proporcionar uma dificuldade do retorno venoso, tá certo? Mas não necessariamente que porque ele está com prisão de ventre, ele venha desenvolver varizes. Mas a via de formação da doença hemorroidária é absolutamente diferente da via de formação da doença venosa dos meios inferiores e, por isso, a relação entre o tratamento das varizes hemorroidárias ela não é realizada pelo cirurgião vascular e sim pelo proctologista, que é a pessoa mais habilitada para entrar nesse mérito. Ok, ótima explicação. A gente vai conferir agora outro ponto. Vamos saber se é mito ou se é verdade, que mesmo após a secagem dos vasos, com diferentes técnicas, eles podem reaparecer? Pode ou não pode? O vaso que a gente trata, seja por qualquer técnica, cirúrgica, espuma, aplicação convencional, laser, e ele desaparece, esse vaso não vai voltar. Mas como a gente disse, a varize ela é uma doença que ela não tem cura e é uma doença progressiva. Então, ao longo da sua vida, outros vasinhos podem surgir. A gente costuma brincar que é como dentista. Se você vai fazer uma manutenção do dentista uma vez no ano, você tem que procurar também, se você quer deixar as pernas limpas, o seu vascular a cada um ano e meio e fazer a manutenção dos seus vasinhos. Estamos agora no período mais frio, né? Aqui na capital pernambucana está fazendo um friozinho a mais nesse inverno, né? Algo bem atípico, geralmente no inverno aqui não fazia tanto frio, mas esse período mais frio, ele proporciona aí um maior aparecimento, doutor, de varizes ou não tem nenhuma relação com esse tempo frio, com o surgimento de varizes? É uma dúvida que chegou aqui através da nossa fanpage, a gente está repassando aqui para o nosso convidado, a Carla Silva, quer saber se é verdade ou se é um mito. No frio, surgem mais varizes? Não tem nenhum tipo de relação entre o frio ou a temperatura externa e a presença ou surgimento de varizes. A gente não vincula isso. Outra dúvida aqui que aparece é em relação às meias de compressão. Na medida que essas meias elas são lavadas, elas vão perdendo ali o efeito, né, para qual ela foi criada, ou não tem essa relação de lavar a meia? Será que lavar vai perdendo ali as propriedades, elas vão deixando de ter efeito ali na prática? Será mito, verdade? Às vezes o paciente compra uma meia e ele quer ficar com a mesma meia 3, 4, 5 anos. Não. Dependendo da marca da meia que você tiver, na qual você investiu, elas vão variar de 6 até 9 meses. Tem meias que duram, se propõe aquela compressão por apenas 4 meses. Então, precisa sim trocar a meia. Até o próprio paciente, muitas vezes, ele sente que a meia já não aperta mais como apertava antes. E precisa trocar. Ok, você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, você pode participar aqui com a gente. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet, está aberto, disponível para que você venha interagir com a gente. Deixe sua dúvida, seu depoimento, que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no nosso programa. Essa sua participação também pode ser feita através do nosso WhatsApp. O nosso número é super simples, 99418-1206, 99418-1206. Você que aproveitou a oportunidade, mandou sua dúvida através do nosso WhatsApp, a gente vai começar a ler essas perguntas a partir de agora, repassar aqui para os nossos convidados e tirar a sua dúvida a respeito do tema que estamos debatendo hoje aqui no nosso programa. Temos várias participações. Vou começar a ler aqui a primeira pergunta. Vamos ver de quem é a primeira dúvida. Maria, ela que é de Igaraçu, ela tem 57 anos. Ela diz o seguinte: tenho muitas varizes e já fiz cirurgia, mas também muitas aplicações e essas varizes continuam. Elas estão voltando ainda. Tenho que fazer todo esse processo de novo, essa cirurgia novamente? Ela diz e quer saber também se a cirurgia a laser é melhor, tem mais eficácia. A primeira coisa que tem que ser dito é que o paciente que uma vez com varizes, ele sempre vai ter varizes, tá? Então, não tem como a gente caracterizar. Primeiro, confiar no profissional que está lhe tratando, tá certo? Você tem que ter uma avaliação por um profissional habilitado e, mais uma vez, a gente reforça que a sociedade ele disponibiliza no site
da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, os profissionais que estão habilitados para fazer o tratamento das varizes. Então, a doença em si é uma doença crônica, uma doença que você sempre vai ter, uma vez tendo, você sempre vai precisar tratar. Tá? A definição cirúrgica, ela cabe de acordo com o calibre da veia. Não tem como a gente dizer que aquela variz ela pode ser tratada por aplicação sem ser avaliada. Então, toda a variz cirúrgica é uma variz mais grossa, mais saliente. Tá? Com relação ao laser, o laser ele tem as indicações específicas, tá certo? Existem muitas alternativas hoje disponíveis no mercado, radiofrequência, espuma, a própria cirurgia convencional, uso de medicação para as aplicações com medicações convencionais. Então, a opção varia de acordo com a habilidade do médico, com o conhecimento médico e com algumas alterações específicas que fica muito a encargo de quem está recebendo o paciente. Tá? Mas o laser ele é tão útil quanto a cirurgia. Lógico que cabe algumas alterações, mas que isso só de caso a caso para a gente poder ter essa definição mais específica. Ok, temos aqui outra participação. A dúvida agora é da Edilene. Ela diz que a mãe dela teve trombose nas 2 pernas, isso já faz 3 anos. Até hoje as pernas continuam inchadas, ela sempre vai ao angiologista. É normal esse inchaço nas pernas? É a dúvida da Edilene, de Itambé. Edilene, boa pergunta. Dependendo do tamanho da trombose, a presença do coágulo no interior da veia, ela pode formar tipo uma cicatriz na veia. E essa veia passa a não funcionar, não ter a função de deixar o sangue retornar do pé para o coração, falando de uma forma mais fácil para entender. E aí vai gerar um refluxo na veia, que pode levar ao edema. Ou então, essa trombose, esse coágulo que se formou na veia, nunca ser absorvido. E aquela obstrução, aquela dificuldade para o sangue retornar, ela continua. Então, o paciente pode, dependendo do tamanho, da gravidade da trombose que sua mãe teve, ela pode sim continuar com inchaço ao longo da vida. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o Ari de Carpina, ele queria saber, diz que tem pressão alta, isso pode alterar a circulação do sangue em todo o corpo? Ele pode vir a sofrer com varizes por conta dessa questão da pressão alta? Bom, para as varizes não necessariamente, tá? A doença venosa ela não tem uma associação com hipertensão arterial. Lógico que a hipertensão ela pode ajudar ao desenvolvimento de outros sintomas que se assemelham muito aos sintomas que o paciente tem com relação às varizes. Mas como a gente está falando de uma forma geral, de doença circulatória de uma forma geral, a hipertensão também pode proporcionar outras alterações mais significativas na parte arterial. Dissecções arteriais, aneurismas, são situações que a gente convive, tá? E necessariamente existe uma associação maior entre os pacientes portadores de hipertensão arterial, principalmente aqueles com difícil tratamento, né? Com um tratamento mais complicado. Tá? E isso pode levar a proporcionar o surgimento de doenças vasculares. Ok, temos outra participação agora da Edilma. Ela diz que tem um inchaço nas pernas e também ela se sente muito mal quando come cuscuz. Ela diz que fica com uma tosse e um cansaço. Eu gostaria de saber por que isso acontece, tem alguma relação com esse problema circulatório e esse inchaço na perna? O que a gente poderia dizer para Edilma? Eu desconheço a associação da doença venosa com o cuscuz. Em relação à tosse, não sei se ela faz algum processo alérgico, alguma coisa que desencadeie a tosse após ingerir cuscuz, mas em relação a edema, nunca... O farelo ela pode estar tendo dificuldade de ingerir, né? De deglutir. Engasgar. E está se engasgando por isso, né? Daí tosse, daí falta de ar ou cansaço, né? Mas aí cabe ao fonoterapeuta, a fonoaudióloga, para poder ver se existe algum tipo de repercussão. Ok, temos aqui outra participação lá de Carpina. A pessoa tem 40 anos, nunca se exercitou. Será que se eu começar a partir de agora vai modificar a minha circulação sanguínea? Posso ir melhorando o meu desenvolvimento sanguíneo se eu a partir de agora começar a me exercitar? É sempre aqui esse telespectador que sempre participa do nosso programa, é o Matuto, lá de Carpina, que sempre está aqui interagindo, e ele tem essa dúvida. Nunca teve esse costume de se exercitar. Se ele começar agora, aos 40 anos, vai melhorar essa circulação sanguínea? Bom, antes de qualquer coisa, 40 anos não é velho, né? Então, na verdade, qualquer idade é útil, tá?
infelizmente, a gente não tem como recuperar, muitas vezes, aquilo que a gente já perdeu, principalmente com relação às doenças arteriais, as obstruções arteriais. Uma vez as placas formadas, a gente não tem como reverter isso. Tá? Mas a perspectiva de que aos 40 anos você esteja começando algum tipo de atividade física vai lhe proporcionar uma melhora de hoje para frente. Então, qualquer hora é hora de se fazer. E só pegando o gancho, isso vale, às vezes o paciente, mas eu fumo desde os meus 10 anos, por que eu vou parar agora aos 60? Vale a pena, você vai ter benefício, vai se sentir melhor, mais disposto. Então, a mudança de hábito de vida para uma vida mais saudável, a qualquer momento, ela é válida. A gente já respondeu essa dúvida que tem agora do Carlos, mas a gente, por considerar esse telespectador, né, ele está interagindo, querendo participar, ele bota o seguinte questionamento aqui no nosso programa. Os homens, eles não estão sujeitos a problemas circulatórios. Isso é um mito ou é uma verdade? Ele quer participar com a gente e a gente, mesmo já tendo respondido, a gente vai reforçar aqui essa pergunta, né, do nosso telespectador. Mito ou verdade que os homens, eles não estão sujeitos a problemas circulatórios? Bom, de uma forma geral, os homens eles têm tendência a fazer um perfil de doença e as mulheres um outro perfil de doença. Como a gente já falou, a gente tem 3 tipos de circulações diferentes, arterial, venosa e linfática. As mulheres elas têm mais frequência, mais incidência de doenças venosas e os homens mais frequência de doença arterial. Tá? Mas não tem diferença, todo mundo pode ter ou doença arterial ou doença linfática. Varia de acordo com herança, com atividade física, com excesso de peso, com carga genética, enfim, com uma série de fatores que são evidentes no dia a dia e por isso que é sempre importante que o paciente faça uma avaliação com o cirurgião vascular habilitado para dar esse diagnóstico. Ok, temos aqui outra participação agora da Isabel Batista. Ela quer saber se para fazer as aplicações tem que primeiro fazer uma cirurgia das varizes grossas para depois fazer as aplicações? Depende do tipo de varizes que ela apresenta. Existem varizes que a gente pode tratar com aplicação, seja aplicação convencional, seja aplicação de espuma. E existem varizes que, se há o interesse maior do paciente é o resultado estético, às vezes a gente, pelo calibre da varize, a gente não pode fazer nenhuma aplicação, a gente tem que fazer cirurgia. E aí, se ela quer limpar a perna, ter um resultado estético e tem indicação cirúrgica, o ideal é que ela primeiro faça a cirurgia ou faça já a cirurgia com as aplicações, mas não adianta fazer só as aplicações. Temos aqui várias participações, você que está em casa pode interagir, só lembrando que são mensagens de texto, não adianta ligar, né? Tem algumas pessoas que estão insistindo aqui, ligando para a gente, mas não pode, só mensagem de texto que a gente vai ler e repassar aqui para os nossos convidados. Vamos ver de quem é a próxima participação. Maria Inês tem 73 anos, ela disse que começou a sofrer com dores nas pernas na primeira gravidez, faz 53 anos e também faz 30 que ela se trata com vascular. Ela toma um medicamento 2 vezes ao dia e também passa um creme nas pernas, mas ela disse que agora começou uma dor forte ali na batata da perna, né? E essa dor também no pé. Ela descontinua o mesmo medicamento e queria saber se ela pode continuar usando a meia de compressão ou não. Ela disse que tem ferimentos também e não tem ferimentos na perna, desculpe, e também não tem varizes grossas. Maria Inês, 73 anos. O que a gente poderia responder para essa telespectadora? Será que ela pode continuar usando meia de compressão? Passou a ter essa dor, né, na batata da perna. Nesses casos é sempre útil uma reavaliação. Tá? A recomendação que a gente faria é que ela voltasse a uma avaliação com o médico, que já a acompanha há tantos anos, né, que já tem todo o histórico dela lá, e eventualmente realmente isso pode caracterizar algum tipo de doença circulatória, uma trombose ou alguma alteração nessa linha. Mas nem toda dor que se sente na perna ela está associada com doença vascular. Por isso que é importante que o vascular veja, eventualmente vai fazer algum tipo de ultrassonografia para afastar ou confirmar alguma alteração circulatória, ou se for o caso dele achar que não tem nada do ponto de vista vascular, encaminhar algum ortopedista ou neurologista para poder também fazer avaliação para que se cerque de todos os cuidados com vias a melhor alternativa de tratamento para o paciente. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tem dúvidas, manda pra gente através do nosso WhatsApp 99418-1206, aproveita a oportunidade, manda sua pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo e até já!
Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muita atenção e boa sorte. Então vamos logo ao que interessa, conferir aqui no nosso telão essas oportunidades de trabalho. Aqui parece logo, ó, são 10 vagas para auxiliar de limpeza. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 10 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora, uma vaga para inspetor de qualidade, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.000. Uma vaga para inspetor de qualidade. Agora a próxima oportunidade, agora são 2 vagas para auxiliar financeiro, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.500. São 2 vagas para auxiliar financeiro. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você tem dúvidas, pode mandar ainda para a gente, 99418-1206, 99418-1206 é o nosso WhatsApp onde você pode interagir e mandar essa dúvida. Agora a primeira pergunta que aparece aqui é da Lúcia, ela diz o seguinte: depois de uma trombose na perna, ela teve uma trombose na perna e até hoje ela ficou um pouco inchada essa perna e a região ficou escura, né, avermelhada. Ela quer saber se tem algum tratamento para clarear e voltar ao normal, né, voltar como era antes. Será que tem, não tem? É a dúvida da Lúcia. A perna voltar exatamente a ser o que era em relação à coloração, isso é muito difícil. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos para ajudar a clarear um pouco. Geralmente são tratamentos realizados pelo dermatologista, como peeling, uso de ácidos. Existem algumas substâncias para tentar clarear a pele, mas infelizmente a gente não tem nada disponível ainda que faça voltar exatamente a ser o que era. Outra participação aqui no nosso WhatsApp, Ana Paula, ela que mora em Santo Amaro, tem 41 anos e ela diz que a coxa, né, é cheia de vasinhos. Ela quer saber se a cirurgia ou aplicações é um investimento muito alto que tem que se fazer. A gente pode dizer assim um valor médio estimado dessas aplicações ou depende? O valor ele é muito característico de cada profissional, né? Mas aí a gente repassa para o paciente. Será que o valor justifica o que você está sentindo em relação à parte estética ou à parte clínica, sei lá, de dor, de cansaço? É um peso que você tem que analisar, né? A doença em si não é uma doença que, na verdade, mate. Eu nunca vi ninguém morrer porque tem varizes, tá? Mas tem que pesar o valor que a proposta médica está sendo feita para o paciente em relação ao benefício que o paciente vai alcançar. Se o seu desconforto com relação às varizes, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista clínico, compensam aquele valor que está sendo cobrado, infelizmente a gente não tem uma média para dizer disso, porque varia de acordo com cada profissional, mas o peso cabe ao paciente saber se realmente compensa. Infelizmente, a gente profissional, a gente tem que propor, tá? Muito do que a gente propõe não é coberto pelo plano, tá? Então, a gente tem que estipular valor, mas o valor é inerente a cada profissional. O meu pode ser diferente da doutora Catarina, e pode ser diferente de algum sócio de dentro da minha própria clínica, tá? Então, fica a encargo de cada um resolver se cabe ou não o preço, o custo do tratamento. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que é de Lagoa do Carro. Diz que tem varizes nas 2 pernas, mas só sente dor na esquerda. Essas dores são mais intensas na perna esquerda. Existe um motivo para isso? Geralmente a perna esquerda é uma perna que é a mais acometida por varizes por questões de anatomia da posição da veia. Mas tem gente que vai ter varize e não vai ter sintoma, tem gente que vai ter varize e vai ter sintoma nas 2 pernas, isso é do paciente. Ok, outra participação agora da Suzana, de Camaragibe. Ela gostaria de saber se é normal
vasinhos em crianças de 10 anos de idade e como ela deve tratar? Normalmente a opção que a gente faz para que o paciente, a criança em si, adolescente, ela seja submetida a tratamento é quando a doença é muito agressiva, tá? Como a gente normalmente não vê isso, tá? A gente recomenda que o paciente seja observado, faça um eventual acompanhamento anual ou a cada 2 anos, mas intervenção, seja cirúrgica, seja com aplicação, a gente normalmente não recomenda, porque muitos dos vasos eles podem desaparecer com o passar dos anos. Agora a gente reforça, esse perfil de alteração ela tem que ser avaliada por um cirurgião vascular habilitado. Tá? Mais uma vez a gente diz, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular disponibiliza os profissionais que são aptos a fazer esse tipo de atendimento para que ele faça o diagnóstico diferencial, porque nem sempre são varizes. Podem ser tumorações, podem ser algum tipo de hemangioma, algumas alterações vasculares que podem dar a impressão de varizes, mas que na verdade não são varizes. Então por isso que a consulta ela é útil, porque ela vai diferenciar o paciente que precisa de algum tipo de tratamento ou aquele paciente que é só um acompanhamento clínico, uma reavaliação, talvez algum exame de imagem, alguma coisa nessa linha. Ok, temos aqui a participação agora da Fabíola, de Rio Doce, Olinda. Ela disse que fez uma cirurgia de varizes em 2010. Até hoje ela usa meias de compressão. Há pouco tempo iniciei um tratamento de endometriose, usa hormônio, né, nesse tratamento. Ela quer saber se precisa voltar ao cirurgião vascular para avaliar o risco de uma trombose. A trombose está relacionada a ter varizes ou não tem nenhuma relação? A gente poderia responder para a Fabíola, de Rio Doce, Olinda. Alguns estudiosos acreditam que sim, que a varize pode estar relacionada à trombose. Para outros, eles acham que a varize ela vai estar relacionada mais à trombose em pacientes de pós-operatório, ou seja, aquele paciente ele tem aquela estase, o fluxo já não circula tão bem, e aí num período que ele vai ficar mais parado, mais acamado, ele está sujeito a uma trombose, tem uma facilidade de ter uma trombose. Ela deve continuar porque a doença não tem cura, a doença continua. Então, a meia, por exemplo, eu brinco, a menos que você surja alguma coisa na sua vida, que você não vai poder mais usar a meia até a missa de 7º dia, você vai usar para sempre. E ela tem que fazer a continuidade do tratamento, de orientações, principalmente agora que entrou uma coisa nova, que provavelmente ela não pode parar por conta da endometriose. Ela precisa voltar, né, nesse cirurgião vascular para fazer uma reavaliação. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui várias participações. Vamos ver de quem é a próxima dúvida. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: estive grávida e agora o bebê está com 9 meses. Usei meias e remédio para evitar trombose. Mas agora, no momento, sinto as pernas cansadas, pesadas e varizes. Né? As varizes coçam muito também, ela fala. Como é que eu faço para ter consulta com um especialista? Ela deve procurar primeiro um clínico ou já vai ao angiologista? É a dúvida da nossa telespectadora. Muitas vezes a gente já recomenda que o paciente, que a gestante em si, ela inicie a gestação, o diagnóstico da gravidez já em vigência de atividade física. Essa atividade, mais uma vez a gente reforça, orientada com acompanhamento, tá? Mas é muito importante porque o final da gestação é diferente. A paciente condicionada fisicamente desde o princípio da gestação, ela tem uma qualidade melhor de terceiro trimestre, uma qualidade melhor de pré, trans e pós-parto. Tá? Então o desenvolvimento de sintomas nessa fase, infelizmente, não vai ser submetido a nenhum tipo de tratamento diferente de orientações, diferente do uso de meia e algumas vezes precisando de algum tipo de medicação preventiva para a trombose, que pelo que está descrito na mensagem, ela já faz uso. Então, assim, infelizmente, na gestação, a gente não tem a perspectiva de que o paciente possa ser submetido à cirurgia, às aplicações ou ao uso de medicamentos para sintomas de varizes, diferente das orientações que a gente já passou aqui durante todo o programa e que, se por acaso ela não tiver tido ou, infelizmente, não teve a oportunidade de usufruir, que ela procure um cirurgião vascular, porque isso vai ser orientado, para que depois do parto, quando a criança estiver bem, estiver nascido, estiver direitinho, aí ela vai iniciar algum tipo de tratamento, seja com remédio, seja com algum tipo de intervenção cirúrgica ou com aplicação. Ok, temos aqui outra participação, sem identificação, mas a pessoa quer saber o seguinte: diz que está sentindo formigamentos nas pernas e também nas mãos, e às vezes câimbras, isso mais à noite, e as pernas também um pouco escurecendo. Quer saber se tem alguma coisa a ver com problemas vasculares? A cãibra
E essa dor na perna, cãibra mais à noite, ela pode sim estar relacionada à doença de varizes, por exemplo. E existe ainda doenças que a gente diz do nervo, neuropáticas, que podem dar esse formigamento. E aí entra diabetes, hérnia de disco, outras doenças que você pode ter de compressão de pinçamento de nervo, que poderia justificar o formigamento de pés e mãos. E ainda doenças vasculares arteriais em estágios muito avançados podem dar esse formigamento, mas antes o paciente vai ter outras queixas, como dor ou a temperatura muito fria das extremidades. Outra participação, a Silvia de Ouro Preto. Ela gostaria de saber qual a melhor alimentação para a circulação. Na verdade, não existe um alimento específico para a melhora da circulação, né? Você tem uns alimentos que a gente descreve como alimentos saudáveis que ajudam de uma forma geral. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que já têm história de alteração de colesterol e triglicerídeo, lógico, esses pacientes eles têm uma melhora da qualidade do seu dia a dia, da qualidade de sua vida e da longevidade, tá? Com o uso de alimentos saudáveis, livres de gordura, de sal, excesso de açúcar, tá? E a execução de atividades físicas são os fatores principais para a melhora da qualidade de vida e da durabilidade da melhoria dos sintomas, né? Outra participação agora da Cristiane, gostaria de parabenizar os convidados, pois tem sido bastante esclarecedor, e ela quer saber se é verdade quando se faz aplicações de vasos. Eles voltam depois? Repassando aqui o elogio da Cristiane para os convidados. Obrigado, Cristiane. É verdade? É mito? Será que eles voltam mesmo? Existem diferentes tipos de aplicação. Alguns vasinhos eles são resistentes à aplicação, então você pode fazer e não vão sumir. Nenhum método que a gente tem disponível vai deixar a perna da mulher zero de vaso, sempre vai ficar alguma coisa residual. E a doença ela vai continuar, então novos vasos podem surgir. Quem sumiu, sumiu, está tratado. Mas outros vasos podem sim surgir, e às vezes surgem no mesmo local, por isso que dá essa impressão que eles voltaram. Outra participação agora da Roberta, ela disse que está fazendo uso de ácido para clarear a pele causada ali por uma trombose. Está causando uma coceira muito grande. É normal? Será que pode ocasionar uma úlcera por conta dessa irritação? Primeiro ela deve ser reavaliada, né? A medicação, ela, como qualquer outro tipo de remédio, ele pode repercutir com reações alérgicas e isso justificar a coceira que está sendo o sintoma da paciente. O fato do trauma da coceira, ele pode, logicamente, levar à formação de ferimentos, né, no local. Úlceras eu não consigo relacionar muito, desde que a coceira que ela está tendo não seja numa área de uma pele já previamente doente, tá, já previamente suscetível, né, já com disponibilidade, com lesões ou com algum tipo de histórico de feridas. Tá? Eu não vejo a associação entre a formação de úlceras, mas é bom que ela seja reavaliada para uma possibilidade de uma reação alérgica ao medicamento que está sendo tratado, sendo prescrito. Agora a pergunta da dúvida, a dúvida é da Sandra Valdevino, né? Ela quer saber o seguinte: gostaria de saber se praticar exercícios de jump é bom para ajudar a circulação. Ela disse que já fez uma cirurgia, mas depois de 9 anos viu que apareceram outros vasos, e no período de menstruação piora, dá dor também e muito cansaço. No caso, se eu quisesse fazer uma nova cirurgia, seria possível? E ela quer saber também se é perigoso a cirurgia vascular nos pés. Essa cirurgia é perigosa? É a Sandra Valdevino. Sandra, atividades físicas que movimentem a panturrilha, atividades aeróbicas como jump, caminhada, corrida, dança, vão ajudar no bombeamento, no funcionamento da panturrilha e vão ajudar no retorno venoso. A cirurgia de varizes, se ela estiver indicada, sim, ela pode ser feita novamente, né, dependendo do objetivo da paciente, do que necessita ser tratado. E em relação à cirurgia de varizes no pé, também pode ser feito, mas a gente tem que lembrar que o pé é um lugar muito cheio de nervinhos. E às vezes a retirada das varizes pode deixar uma área que fica um pouco insensível por um período. Geralmente volta, mas isso você tem que conversar com o seu médico, o seu objetivo e a experiência também do profissional. Tem outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas disse que está sentindo dores nas pernas, tem uma mancha escura também na perna, e dói muito, é muito irritante, ela fala. Eu queria saber onde que os profissionais que estão aqui no programa, onde é que eles atendem. Tem como passar? Consultório particular, atende também pelo SUS? Aproveita a oportunidade. Eu faço o atendimento numa clínica, a clínica chama Save,
ela fica no Paissandu, próximo à Ilha do Leite. E trabalho na emergência do Hospital da Restauração, mas lá, infelizmente, só atendimento de urgência. E há um pouquinho de tempo, né? Faz um pouquinho de tempo que a gente está por lá. Doutora Catarina. Eu trabalho numa clínica também, que chama-se Cliange, fica na Tamarineira. Atendo no Hospital das Clínicas e aí ela tem um sistema de regulação para poder conseguir marcar a consulta. E também estou no Hospital da Restauração com Orlando. Ok, temos aqui mais participações. Carlos mora em Caetés 1, Abreu e Lima. Gostaria de saber dos médicos se a fibromatose, não sei se o corretor ortográfico ele mudou alguma coisa, é esse nome mesmo? Fibromatose. Fibromatose. Plantar é causada por má circulação, porque tenho nos 2 pés, como é que eu posso tratar? A fibromatose ele não é uma doença vascular, tá? Ela é uma doença que pode ser tratada pelo dermatologista ou pelo reumatologista. Tá? Então, infelizmente, a gente não pode ajudar muito nessa área, mas ele pode procurar os serviços disponíveis na cidade para poder ter as orientações. Ok, dúvida esclarecida. Ezequias de Carpina, ele diz que sente o braço direito muito frio e às vezes parece que o braço está morto, né? Sem funcionalidade. Quando está dormindo e quando acorda também, às vezes ele sente isso. E o detalhe é que ele diz que ele não dorme para cima, né? E nem em cima do braço. O que é que poderia ser isso? Ele acorda pela manhã com a sensação de que o braço está morto. Muitas vezes isso aí é postural, tem muito a ver com a posição que ele dorme. Então, se você fica muito tempo parado, você faz uma paralisia temporária aí do nervo e ele vai ter justamente essas queixas. Se fosse provavelmente uma coisa vascular, ela ia se manter ao longo do dia. E não é o caso dele. Ok, a dúvida agora da Divanise, ela quer saber qual o melhor horário para nos exercitarmos. Tem um horário específico ou não? Só ter disposição, ter aquele acompanhamento que a gente falou, né? Isso. Prévio. Eu costumo dizer que o horário da atividade física ele deve ser o horário mais regular. Tá? O paciente ele tem que ter uma regularidade de atividade física, tanto do ponto de vista de orientação, quanto do ponto de vista de acessibilidade. O exercício ele tem que ser aquele exercício normalmente próximo de casa ou próximo do trabalho, porque vai facilitar a frequência da ida do paciente à atividade. Tá? Tem que ser um exercício prazeroso, ou seja, aquele que você se sinta bem em fazer, porque senão você passa uma semana, 2, na terceira semana você já não quer mais ir. Tá? E tem que ter as orientações de um profissional habilitado para organizar de uma forma prática as atividades que o paciente e os movimentos que o paciente está fazendo. Ok, vou pedir licença aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Hoje a gente fez a seguinte pergunta: você sofre com algum problema circulatório? Olha só, 75% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 25% disseram que não. A você que ligou, participou, obrigado pelo carinho e audiência. Tem problema circulatório, sofre, então procura um especialista para tratar esse problema circulatório. E estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Doutora Catarina Almeida, angiologista e cirurgiã vascular. Muito obrigado por sua participação. Agora o espaço está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite de participar do programa. É sempre uma boa oportunidade de a gente discutir, tirar dúvidas do paciente e lembrar que não negligenciem sua vida, sua saúde vascular. Façam a prevenção, procurem um cirurgião vascular que seja da sua confiança. A página da sociedade é acessível e você consegue ver aqui no estado de Pernambuco, todos os vasculares que a gente tem disponível. Mais uma vez, doutora Catarina, muito obrigado. Muito doutor obrigado. Orlando Enedino, também angiologista e cirurgião vascular. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O espaço está aberto também para o último recado. Fique à vontade. Eu que agradeço, Valdson, a oportunidade mais uma vez de estar aqui no seu programa, para que a gente discuta um assunto tão pertinente, né, tão frequente à saúde da população de uma forma geral, e dizer que a gente está à disposição, seja no serviço privado, seja no serviço público, para poder ajudar e orientar os pacientes da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!